Olá turma, tudo bom? Bem-vindos à nossa primeira prática aí do nosso capítulo de regressão, da disciplina Modelos Preditivos e Séries Temporais. Hoje o tema da aula a gente vai ver como vai fazer regressão linear no Python. A gente vai ver duas partes, né? A primeira a gente vai utilizar apenas o NumPy para fazer regressão linear e depois como que a gente consegue utilizar o scikit-learn. E a gente vai ver que as duas coisas são muito parecidas, né? E que o scikit-learn ele encapsula um tanto de coisa que no NumPy a gente precisaria fazer na mão. Então aqui, pessoal, igual eu mencionei, a gente vai dividir aqui em duas partes, né? A primeira vai ser regressão linear no NumPy e depois regressão linear no scikit-learn. A gente vai mostrar aqui que as coisas são análogas. Só para relembrar aqui que é um problema de regressão, né? A gente tem uma matriz aqui de atributos e de observações. A gente quer multiplicar isso matricialmente por um vetor de coeficientes e isso vai ser igual a y, que é a nossa variável target, né? Esse beta aqui pra gente é um vetor, num caso aqui onde a gente já tem apenas uma dimensão, que vai ser o nosso caso aqui da prática de hoje, é como se a gente tivesse aqui o coeficiente A e o B, de uma regressão aqui no tipo AX mais B, né, que a gente o coeficiente, são os coeficientes da reta, né, mais simples possíveis aí de uma regressão linear. E a solução desse problema, achar a solução desse problema significa resolver esse problema aqui, essa equação aqui, e achar os coeficientes da minha função que vão minimizar o meu erro quadrático médio. E a fórmula fechada aqui via mínimos quadrados é essa daqui complicada, né? Mas uma coisa interessante, pessoal, é que esse termo aqui, x transposto x, inversa disso tudo, multiplicado matricialmente por x transposto, isso recebe um nome que chama de pseudo-inversa de x. E no NumPy, isso é facilmente calculado pelo método NP dentro do pacote Linear Algebra. Então, linalg aqui tem um método que chama pinv de x. Então, quando a gente executa isso aqui, ele vai calcular justamente isso aqui pra gente. E o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é justamente utilizar esse nplinalg.pinv para fazer essa conta aqui pra gente conseguir estimar o parâmetro aqui, beta, que vai minimizar a nossa função aqui objetiva, né, que é o erro quadrático. Então, para simular esse comportamento, eu estou gerando aqui uns dados sintéticos. Eu estou gerando aqui, fazendo a codificação aqui da minha função geratriz, que é a minha função original do meu dado. Então, os coeficientes originais de A e B é 2 e 1. Então, a gente vai usar isso aqui para comparar depois, para ver se o nosso modelo achou certinho. Os meus pontos aqui eles estão linearmente espaçados entre 0 e 1. Eu estou gerando 10 pontos. Então, estou usando aqui a função linspace, né? A função linspace aqui, para quem não sabe, ela vai retornar aqui para mim pontos linearmente espaçados dentro de um intervalo especificado. E aqui no meu caso o intervalo vai de 0 até 1 e eu estou gerando 10 pontos. Então a minha função original, que é a minha função geratriz do meu dado, que na prática a gente nunca sabe qual que é, mas aqui no caso, como a gente está vendo aqui um exemplo sintético, né, eu estou gerando, ela tem essa cara aqui que é ax mais b. E eu estou inserindo nessa minha função um ruído aqui, no meu caso um ruído normal, a média é 0, o desvio padrão dele aqui é 0,15. E o meu dado final ele vai ser uma composição aqui da minha função geratriz mais um ruído. Isso aqui é só para emular um comportamento do dado que a gente vai ter na prática. Porque na prática a gente nunca vai saber qual é a função geratriz, a gente só vai ter as nossas observações aí da nossa amostra, né? E aqui eu estou plotando isso aqui que eu fiz. Então eu estou plotando aqui em azulzinho. É o que vai alimentar o meu modelo, né? Que são os dados que eu tenho. Que é isso que a gente vai ter na prática, né? São amostras ali discretizadas no tempo, né? E a função original que gerou esse dado, né? A função que no caso é a função sem ruído, e o meu dado ele é uma composição da minha função geratriz mais uns ruídos aleatórios, né? Então a gente está emulando aqui um comportamento de um dado real. E aqui a gente sabe que a nossa função original é 2x mais 1, e e a gente quer chegar o mais próximo possível desses coeficientes. Que é isso que significa fitar o modelo, né? Então, para a gente fazer isso, no NumPy, então aqui iremos estimar uma função do tipo y é ax mais b. Para isso, a gente vai utilizar aqui apenas o NumPy. Então, o primeiro ponto aqui, né, para a gente utilizar o NumPy, a gente tem que transformar isso tudo aqui em arrays, né, NumPy arrays. Então, aqui só para deixar tudo aqui no formato que a gente precisa passar aqui para fazer as contas, eu estou transformando aqui tudo em vetor coluna. Então, estou dando um reshape nele
para ter apenas uma coluna, tanto o x quanto o y. E eu estou montando aqui a minha matriz aqui de atributos, que é o meu x aqui, que é a minha matriz aqui em cima, que eu vou utilizar para fazer a regressão, que eu vou utilizar para fazer a conta, né? E lembrando que para a gente contabilizar aqui o termo b, que é o termo que é constante, a gente tem que adicionar uma coluna de uns, igual a gente viu aí na aula dos slides, né? Então, para fazer essa adição da coluna de uns, eu estou dando aqui um hStack, que ele faz um stack horizontal no meu dado. Então, é column-wise, então nas colunas. Do meu vetor x, que é o meu vetor de pontos aqui, que contém aqui as minhas observações. Eu estou dando um stack aqui, gerando aqui um vetor aqui de np-ones, que ele retorna um array contendo aqui apenas uns na dimensão que eu estou passando como argumento, que no caso aqui vai ser a mesma dimensão do x, que é x.shape. Quando eu faço isso aqui, eu retorno aqui para mim uma matriz, né, contendo a dimensão certinha. Então eu vou ter o número de linhas dela, vai ser o número de observações, e o número de colunas vai ser 2, porque eu tenho duas colunas, uma para o A e outra aqui para o termo constante, que é o B. E para eu te fazer a regressão aqui, para eu fitar o meu modelo, o que a gente vai ver aqui, isso aqui vai estar tudo encapsulado depois lá no scikit-learn, mas na prática o fit do modelo é achar esses parâmetros beta que minimizam a minha função objetivo aqui, né? A gente vai fazer essa conta, isso que é fitar o modelo. E quando a gente faz isso aqui, np.linealg.peniv(x), a gente está calculando essa parcela aqui de cima, e agora, depois que a gente calculou essa parcela aqui de cima, a gente tem que multiplicar isso aqui matricialmente por y. Para multiplicar matricialmente, a gente usa aqui o ponto dot, que é o produto interno de y. E quando a gente faz isso, a gente tem aqui o nosso vetor, nosso array, com os coeficientes betas, né? Aqui no caso, como a gente está chamando de A e de B, eu estou printando aqui o primeiro e o segundo, e a gente vê aqui que o nosso A e o nosso beta estimado, o nosso A e o nosso B estimado, melhor dizendo, o A foi estimado em 1.9117, originalmente ele era 2, então está relativamente próximo, e o B foi estimado como sendo 1.05, e originalmente ele era 1. E quando a gente faz aqui, para a gente ver, para a gente ter uma informação mais visual, né, sobre o que a gente acabou de predizer, a gente pode gerar aqui quais seriam as predições, quais seriam os valores estimados por este modelo, através da multiplicação do x pelo beta. Porque se a gente subir aqui na equação, quando a gente multiplica x pelo beta, a gente vai ter aqui um y de predição, né? O nosso y chapéu, né? Que a gente vinha usando a notação. E quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, a gente está gerando as predições, e quando a gente plota aqui, aí a gente consegue ver aqui, ter uma visão geral aqui de qual que foi a função estimada pelo nosso modelo. Então, em azul aqui foram os dados que alimentaram o nosso modelo. Em laranjado aqui a função original, que era o 2x mais 1. A gente utilizou aqui o NumPy para fazer a conta aqui, calcular a pseudo-inversa, multiplicar aqui por y para estimar os betas. A gente viu que ele chegou perto. E agora a gente está vendo aqui que, de fato, que a função que a gente estimou, ela está muito próxima da função original, que foi a função geratriz do nosso problema, né? Então aqui, de forma bem simples, a gente conseguiu fazer aqui a regressão linear, utilizando aqui apenas o NumPy, sem utilizar nada aqui do scikit-learn, né? Que ele já vai encapsular um tanto de coisa aqui que pode, às vezes, ficar meio mascarado para a gente. Então é por isso que eu achei importante trazer isso aqui, para a gente explicitar aqui as contas aqui que o scikit-learn vai fazer quando a gente utilizar o método de Linear Regression. Beleza? Então essa é a primeira parte aqui. Agora a gente vai partir para a segunda, que a gente agora de fato vai usar o scikit-learn, né? Porque em produção, né, na prática, quando a gente vai trabalhando, uma vez que a gente já sabe os conceitos, a gente pode utilizar aqui um framework que vai fazer as coisas automáticas para a gente, né? Então, para a gente utilizar aqui, fazer regressão no linear no scikit-learn, a gente consegue utilizar aqui essa classe Linear Regression, que ela vem dentro do pacote Linear Model. Então, é scalar.linearModel, a gente importa aqui o Linear Regression. E ele resolve para a gente um problema de Ordinary Least Squares, que é o problema do mínimos quadrados, que a gente acabou de ver. Então, quando a gente instancia um objeto Linear Regression e passa para ele aqui o fit, reg.fit, e a gente passa aqui qual que é o x e qual que é o y, e ele já vai e calcula automaticamente para a gente quais que são os parâmetros beta.
o que vão ser a multiplicação, que são os coeficientes de cada um dos meus atributos de x. E uma coisa interessante aqui, pessoal, é que eu não preciso adicionar a coluna de uns aqui nesse caso, porque tem esse termo aqui que chama fit intercept igual a true, que ele vai fazer isso automaticamente para mim. Então, fit intercept igual a true, o que ele faz? Ele vem, igual a gente teve que fazer aqui manualmente, a gente tem que adicionar manualmente esse termo de uns e fazer a estimativa aqui do termo constante. Quando a gente passa o fit intercept igual a true, ele já faz esse stack pra gente que a gente teve que fazer manualmente, ele já encapsula isso tudo e faz automaticamente pra gente não precisar ficar fazendo nada fora aqui desse framework, fora da classe, né? Então esse aqui é um ponto interessante, que diversas coisas que a gente teria que fazer manualmente, o scikit-learn aqui já está encapsulando pra gente. E o que é o predict, né? Reg.predict. O reg.predict é, uma vez que a gente tem o beta estimado, ele vai aplicar a função aqui para fazer predição. Então o reg.predict, o reg aqui é o nosso objeto de regressão, ele vai utilizar justamente essa equação aqui que a gente fez aqui na mão. Ele vai pegar a matriz x que a gente está passando para ele, né, e multiplicar aqui matricialmente, né, pelo produto interno, pelos coeficientes que foram estimados. Então o reg.predict encapsula isso aqui. E o reg.fit, ele encapsula toda essa parte aqui que a gente teve que fazer aqui na mão, utilizando aqui o NumPy. Então reg.predict, e quando se a gente quiser ver quais foram os coeficientes estimados, dentro do meu objeto aqui de linear regression, que eu estou chamando de reg, eu consigo ver aqui quais foram os coeficientes através desse meu atributo coef, e qual foi o termo constante, qual foi a estimativa do termo constante através aqui do reg.intercept. Aqui eu só estou fazendo esse print aqui dessa maneira porque o coef ele retorna para mim um vetor, porque num caso de regressão que contenha diversos atributos, vai ter diversos coeficientes para cada um dos meus atributos. Então isso aqui é só uma manipulação aqui para o print ficar formatado direitinho. E aqui a gente vê quais foram os termos A e B estimados aqui com Linear Regression. E a gente vê que os termos estimados aqui foram muito parecidos, não, foram exatamente o que a gente estimou com o NumPy. Então 1.9117, 1.053, quando a gente vê aqui em cima o que a gente estimou com o NumPy, é exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente já encapsulou um tanto de coisa que a gente teria que fazer, está encapsulado aqui dentro dos métodos do scikit-learn. E quando a gente faz o mesmo plot, a gente vê que a gente tem aí o mesmo comportamento anterior. Bom, pessoal, então a gente viu aí como fazer regressão, a intuição simples de como fazer regressão no NumPy, tanto utilizando apenas o NumPy quanto utilizando o scikit-learn Linear Regression, que encapsula um monte de operações, um monte de pré-processamentos nos dados que a gente teria que fazer, já são encapsulados aí pelo scikit-learn. E na próxima aula a gente vai ver como que a gente avalia a qualidade de um modelo de regressão. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.